O quanto se colocar em processo de transformação e de revisão, às vezes, pode ser, na verdade, uma fuga do próprio caminho. Vamos entender quando isso pode acontecer e por que isso pode acontecer. Veja que todo o processo de transformação, ele tem algumas fases, né? Então, na vida, a gente vai caminhando, de repente a gente encontra algo novo, algo que nos desafia, algo que nos inquieta, que desperta a nossa curiosidade, e a gente passa por um processo de aprofundamento nisso que nos desafiou, para se renovar e se transformar e então seguir em frente. Esse, na verdade, é o processo que Piaget descreveu e nomeou como o processo de aprender, conhecer a realidade, novos aspectos da realidade. Então, a gente, quando nota que está faltando alguma coisa que é essencial para continuar indo em frente, a gente para, se revisa, se transforma, acomoda esta coisa nova que entrou num novo jeito de ser, numa nova perspectiva de vida, e então segue em frente um pouco mais expandido e mais munido de ferramentas e conhecimento para lidar com a vida, com o seu caminho. A assimilação, esse processo de assimilar algo novo, é um processo que gera dor, gera sofrimento, gera incômodo, é desafiador. E é necessário parar. Há uma pausa para isso ser processado, para então a gente seguir em frente. Mas, e quando tudo é convite para a gente parar e fazer esse processo de revisão e transformação? Até certa fase da nossa vida, pode ser que a gente esteja mais aberto, mais curioso para as coisas novas, a gente esteja ainda se conhecendo. Há muitas partes de nós que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer para poder estar mais preparado para a vida. Há muitas partes do mundo também. Mas a partir de certo ponto, ao que parece, o processo de autoconhecimento pode e precisa ter um limite se a gente quiser criar alguma coisa nova. Se a gente quiser seguir o caminho da nossa alma, o nosso caminho. Porque se toda vez a gente aceitar esse convite da vida, diante de algo novo, para fazer esse mergulho, essa revisão, a gente sempre vai ficar em processo de revisão, não é mesmo? Vamos parar então para pensar o que pode fazer alguém não recusar nenhum desses convites para mergulhar, se transformar diante de qualquer desafio ou algo novo. O que pode ter por trás disso? Uma grande curiosidade diante da vida, uma grande capacidade ou necessidade de expansão, de incorporação de algo novo. Será que também por trás disso não pode existir uma crença de que eu preciso de sempre mais e mais e mais para estar pronto para a vida? De que o que eu já tenho não é suficiente? Será que pode ter por trás a ilusão de que eu dou conta de abarcar tudo na vida? Porque eu acredito que pode existir um pouco dessa crença nas pessoas mais espiritualizadas, né? Por conta dessa conexão com a alma, que é este todo,
com essa vida etérea, que não há muito limite entre um e o outro. Então, um pouco dessa sensação, dessa memória da alma, de que ela pode ser tudo, e aí fica buscando ser tudo nesta vida material que é limitada e que não é possível, porque não dá tempo, porque a gente não tem energia para isso tudo. Será que por trás disso também não pode ter alguma coisa como falta de valorização do caminho próprio? Porque como esta alma que está nessa dimensão material, ela expressa um projeto único, né? Porque ela não está mais naquela esfera, naquele âmbito em que ela pode ser tudo. Então, o caminho aqui é um caminho individual. Será que está faltando enxergar isso? Que só você pode fazer o que você veio fazer aqui na Terra e ficar se ocupando com outras vidas, outras histórias, outros significados, é adiar este projeto? Será que pode dar muito medo à individuação? Será que o peso desse projeto tá grande demais, desse projeto individual, para se carregar sozinho? O que precisa para esta pessoa que carrega, para que isso não fique tão pesado? O que é que de verdade está faltando mesmo, né? Então, eu acho que tem certas fases na vida que a direção pode ser uma direção de expansão, pode ser uma direção que não tem um ponto de chegada, um ponto fixo, que seja a própria experiência. Eu acho que é muito a coisa de quem está, por exemplo, em mochilão, em viagens, que não tem um destino fixo. É essa mutabilidade mesmo, né? Lidar com múltiplas experiências e ser levado um pouco pela vida, né? Isso desenvolve uma coisa, por exemplo, que é a capacidade de fluência, né? De fluir, aliás, e a capacidade de lidar com a diversidade, o desapego, esse tipo de coisa, esse tipo de experiência desenvolve, né? Pode ser este o caminho. Mas eu quis chamar a atenção para isso porque essa aceitação desenfreada de transformação pode ter por trás este medo de cumprir o próprio caminho, a própria missão. E isso aconteceu comigo, e hoje eu vejo que hoje eu estou começando a sentir de uma maneira muito mais nítida quando o convite não vale a pena. Então, eu já aceitei muito esse convite por curiosidade, por necessidade de expansão e por medo de seguir o meu próprio caminho. E aí a gente fica culpando a vida, né, de vez em quando, porque, nossa, essa pessoa me levou para um caminho que não tinha nada a ver comigo. Este emprego não tem nada a ver. E assim, o quanto a gente também não aceitou isso tudo, né? Falo por experiência própria. E aí depois de aceitar convites que, puta, me tomaram um tempão, me tomaram energia, me tomaram dor, eu cheguei a este não tão impositivo, tão absoluto, quando a coisa não vale a pena, meu corpo simplesmente não responde, ele não me dá energia mais para os caminhos que não vale a pena. Pode ser que ele possa dar energia até quando eu esteja inconsciente, mas ele cada vez mais rapidamente me torna consciente de quando não vale a pena. Depois de gastar muito tempo e muita energia com isso, né? E chegar lá
olhar para trás e falar, bem, o que eu colhi aqui, o que eu colhi depois desse caminho todo não tem exatamente o valor que se prometia lá no início, né? Então, a gente passa a valorizar mais o nosso caminho, porque chega uma hora que um bebê, por exemplo, ele está experimentando o mundo e você dá um chocalho, uma maçã, o bebezinho. O bebezinho passa horas vendo aquela maçã, cheirando a maçã, botando na boca, rolando a maçã, brincando. Aquela maçã é tudo. E proporciona muitas alegrias para esse bebezinho aqui. E aí, quando a gente ainda é esse espaço, né, receptivo, ainda não marcado por histórias e experiências, o que chega tem uma capacidade de soma e de contribuição e de impacto grande, porque é inédito, né? As primeiras experiências têm essa capacidade de transformação e de contribuição. Só que a partir de um ponto as coisas começam a se repetir um pouco, né? E se não se repetem inteiramente, porque nunca uma pessoa é igual a outra, nenhum caminho é igual ao outro, exatamente ou totalmente igual, pelo menos uma grande parte é aquilo que ele traz de novo. Será que vale a pena? Então as experiências vão perdendo, não completamente, mas diminuindo a capacidade de contribuição e de significância, né? Por isso, aumentando então a nossa necessidade de aumentar nosso discernimento para saber reconhecer aquilo que é realmente não só novo, mas que condiz com aquilo que a gente vai buscar e a gente precisa buscar. Porque essas experiências vão formando uma visão, nossa identidade, nossa visão da realidade, e elas também são base para escolhas futuras, né? As experiências que a gente tem no começo da vida, elas vão formando um arcabouço de referência para a gente então escolher aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena, que a nossa alma quer escolher. Porque todos os caminhos, com certeza, vai ter dor, vai ter frustração, vai ter medo. Não há o caminho que não tenha, mas as dores que valem a pena são as dores do caminho que a gente escolhe com consciência e com propósito, né? Nesta atividade da vida que é criar. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a gente entender quanto de agência a gente tem. O que a gente quer criar? Se não é um ponto de chegada, no começo a vida vai dando, né, os presentes dela, nos surpreendendo, e a gente está mais receptivo. E a partir de certo ponto, já não basta mais e a gente precisa botar a mão na massa para criar a nossa experiência, aquilo que a gente quer viver. Tá aí uma possível responsabilidade que é ser adulto, um possível sentido espiritual do que é ser adulto nesta terra. Por que a gente passa por tudo isso para chegar na maturidade e poder dar alguma coisa para o mundo, né? O que é isso que a gente quer dar? Tá bom? Fico por aqui. Dá um joinha nesse vídeo. Se você gostou, comenta também. Se inscreve no canal. Beijo.